Olá, começa mais um Câmara Notícia na edição de hoje. Não perca o último episódio do quadro das Paralimpíadas. E no de saúde, confira a alimentação ideal para os idosos. Carros apreendidos pela polícia finalmente terão um pátio. Agora no Câmara Notícia. Usar a tecnologia a favor da acessibilidade e inclusão a pessoas com mobilidade reduzida. Esse foi o tema abordado na reunião da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia da Câmara. Com a presença do pesquisador e gerente de contas do CPQD, Tarcísio Antônio Fernandes, a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara discutiu ferramentas e tecnologias que colaborem com a acessibilidade e inclusão a pessoas com mobilidade reduzida, deficientes e idosos. Incluir digitalmente esse grupo social, historicamente deixado de lado, é um dos trabalhos desenvolvidos há mais de 20 anos nos laboratórios do CPQD. Livros digitais, ensino à distância, aplicações colaborativas, audiobooks, comandos de voz. São muitas as ferramentas oferecidas e aplicáveis, que auxiliam e muito na inclusão dessa parcela da sociedade. Tarcísio apresentou vários números que demonstram como uma parte da sociedade acaba sendo excluída com a chegada de novas tecnologias, como o deficiente visual e o advento dos smartphones. Porque no smartphone, como é que o deficiente visual vai se localizar na tela? Ainda mais a tela vai mudando. Como é que o deficiente visual vai identificar onde o dedo dele está e que tipo de aplicação que é? Por conta disso, nesse projeto que o CPQD desenvolveu, nós criamos uma aplicação para facilitar o uso de smartphones para deficientes visuais. Inclusão digital associada à inclusão social. Isso é o que busca as pesquisas desenvolvidas no CPQD e que os números mostram que o mercado de consumo deveria olhar com mais atenção. Afinal, se pegarmos apenas idosos com potencial de consumo, cegos e pessoas com baixa visão, chegamos ao espantoso número de 24 milhões de pessoas que ficam de fora de parte do mercado consumidor. Nós temos aqui, a honra de ter o CPQD aqui na nossa cidade. Nada mais lógico da gente poder estar implantando nos serviços públicos municipais essa tecnologia que vai ajudar muitas pessoas a serem melhores atendidas, a ter a sua autonomia. Então eu acho que nós devíamos ter isso, inclusive, Jorge, como um principal objetivo nosso, de trabalho, mas para dar essa condição nos serviços públicos. Eu acho que nessa visão que a gente fala de cidade inteligente, eu acho que uma cidade inteligente é aquela que trata bem a todos e respeita as dificuldades e as pessoas que têm alguma deficiência para que ela possa ser um cidadão pleno. A partir da próxima semana, os carros apreendidos pela Polícia Civil vão ter um pátio. A medida acaba com a superlotação de carros em delegacias e nas ruas do entorno. Pelo menos 2.000 carros vão ser transferidos de Campinas para Cosmópolis depois de uma licitação feita pelo governo do estado. A superlotação de carros nos pátios das delegacias e no entorno já durava pelo menos 2 anos. Em média, 170 carros são apreendidos por mês só em Campinas. Para o interior, é o que está ocorrendo agora, essa licitação que foi feita e também atendendo os anseios da própria Polícia Civil, que é ter o seu pátio e a remoção de veículos próprios. Os veículos que ocupam os pátios e calçadas, além de tomar espaço, também representam riscos à saúde da população, já que a água acumula entre os automóveis e aumenta o risco da proliferação do mosquito Aedes aegypti. Este é o caso da segunda seccional, que desde a inauguração há cerca de 2 anos enfrenta a superlotação. São pelo menos 500 carros e 400 motos que devem sair do pátio. E agora, finalmente, nós tivemos essa solução e estamos aí tirando os veículos do pátio e espero que agora essa solução seja definitiva. A partir do dia 5 de setembro, todos os carros apreendidos pela Polícia Civil da primeira e segunda seccional por crimes como tráfico e roubo vão ser encaminhados diretamente para o novo pátio, que tem capacidade para guardar 5.000 veículos. Essa medida é ter que a Polícia Civil tenha um local próprio para ela deixar os veículos que estão à disposição da Justiça, que são apreendidos por questões criminais, envolvidos em inquéritos policiais e também em processo judicial criminal.
Juntas, as delegacias atendem Campinas, Paulínia, Vinhedo, Valinhos e Indaiatuba. Para a população, a medida deixa o atendimento e a localização dos carros roubados mais ágil. Em primeiro lugar, é tirar os veículos que ficavam nas portas das delegacias, né? Que muitas vezes tem vizinhos por perto e acaba tendo problemas na vizinhança. Então, tendo um local adequado, isso melhora para a população. Uma outra questão é que pessoas que têm o seu carro furtado, roubado e que venham a ser localizados pela polícia vão ser guardados lá até a sua liberação e a pessoa não tem nenhuma despesa, nem com a remoção, nem com a estadia de pátio. E atenção, bancários de todo o país decidiram entrar em greve na próxima terça-feira por tempo indeterminado, segundo informou a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. E a categoria rejeitou proposta de reajuste salarial de 6,5% da FENABAN e os sindicatos pedem reposição da inflação mais 5% do aumento real. Vamos aguardar então a negociação, né, Gabi? O repórter Michel Amorim, esta semana, foi conversar com uma nutricionista sobre a alimentação dos idosos. Você sabe qual é a porção ideal para eles? Quais os tipos de alimentos que devem ser evitados? Acompanhe no quadro Saúde e Bem-Estar. Olá, o Saúde e Bem-Estar dessa semana vai falar sobre a alimentação dos idosos. Nós entrevistamos uma nutricionista que contou quais são os alimentos mais recomendados, deu dicas e orientações para garantir a saúde dos idosos. Então não saia daí porque o Saúde e Bem-Estar começa agora. Sabia que pacientes com câncer têm vários direitos, como auxílio-doença, saque do PIS e do FGTS e o tratamento pelo SUS, entre tantos outros? Mais informações pelo telefone do Ministério da Saúde no 136. Foi aprovado em primeira discussão na Câmara de Campinas um projeto de lei que vai punir os estabelecimentos comerciais de comida que não utilizam o selo ou lacre inviolável nas embalagens de alimentos para o pronto consumo. A lei que obriga o uso dos dispositivos já existe desde 2005, mas teve as penalidades vetadas pelo prefeito da época na aprovação da norma. Essa semana, a Câmara aprovou também uma moção de apelo que pede ao governo do estado de São Paulo que regularize a entrega do medicamento Ustekinumab de 45 mg na farmácia de alto custo. O remédio custa R$14 mil e é usado no tratamento da psoríase. E a nossa entrevista da semana foi com uma nutricionista que contou tudo pra gente sobre a alimentação dos idosos. Segundo a profissional, boa parte deles não praticam uma atividade física e, por causa disso, as refeições devem ser ricas em fibras e proteínas, que vão ajudar no intestino, que já é mais lento por causa da idade. Alimentos gordurosos e com muito açúcar devem ser evitados. A nutricionista falou como devem ser distribuídas as refeições ao longo do dia. Primeiramente, 3 refeições grandes, né, que a gente considera o café da manhã, almoço e jantar, e 2 lanches saudáveis. Ela deu exemplos de tipos de alimentos que podem ser usados nessas refeições. O café da manhã é composto de um pão, de preferência integral, um leite, uma fruta e um queijo. Daí o almoço, o arroz, o feijão, o arroz também de preferência integral, se for possível, uma carne, um legumes e a verdura. E a sobremesa, uma fruta. E nos lanches, uma fruta, um iogurte natural. E no jantar pode ser uma sopa, mas que tenha uma carne e uma proteína. Agora vamos às dicas. Perguntamos a Vanessa quais alimentos que devemos ter cuidado para servir o idoso. E a carne cozida ou assada e evitar a fritura. E a quantidade? Tem uma porção certa para servir? Uma porção adequada para cada pessoa. Não tem um padrão, né? Se o idoso come aquele X, depende da pessoa mesmo. Outra dica importante da nutricionista é uma atenção especial no tamanho dos alimentos servidos. A gente tem que observar a consistência, a textura dos alimentos, o tamanho da porção, dos pedaços, né? Às vezes a gente dá um pedaço de carne muito grande, ele coloca na boca, não mastiga, acaba engolindo e engasga. Seguindo todas as orientações da profissional, podemos garantir o bem-estar dos nossos avós ou familiar idoso que mora com a gente. A gente fica por aqui e até a próxima semana.
E a seguir, confira o último episódio do quadro das Paralimpíadas. E olha, o tempo para esse fim de semana promete ser chuvoso. No sábado, a máxima fica em 26 graus e a mínima em 16. No domingo, esfria um pouquinho mais. A máxima fica em 24 graus e a mínima fica em 15 graus. E agora é lei, Campinas deverá ter a Semana do Lixo Zero. Confira na reportagem de Mirna Abreu. Nos últimos 11 anos, o aumento da geração de lixo no país foi muito maior do que o crescimento populacional. De 2003 a 2014, a geração de lixo cresceu 29%, enquanto a taxa de crescimento populacional foi de 6%. Os dados são do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil de 2014, a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Mas essa situação pode mudar em Campinas com a sanção da Lei 15.282 de 1º de setembro, que cria a Semana do Lixo Zero e será comemorada anualmente na última semana do mês de outubro. O vereador Carmo Luiz, autor da proposta, fala da importância da lei. Nós estamos numa comunidade extremamente consumista, que a quantidade de embalagens são infinitas e nós ainda não temos a capacidade ou as qualidades necessárias ou a educação necessária para que possamos realmente utilizar e reutilizar e desta forma fazer um processo de reciclagem. Há 5 anos, cada morador de Campinas produzia diariamente 680 gramas de lixo. Atualmente, esse número saltou para 1,1 kg, o que faz da cidade a maior produtora per capita de resíduos sólidos da região. Carmo salienta ainda a falta de conscientização das pessoas. Muitas vezes a pessoa joga um papel de bala no chão, ou um saquinho no canto, ou um papelzinho na calçada, na guia, e aquele papel, junto com todas as outras ações humanas, é que produzem exatamente o que estamos tendo no nosso planeta e que é uma grande preocupação. A semana contará com debates em empresas e escola. O parlamentar detalha os objetivos da norma. Fomentar a economia circular, que tem uma fundamental importância nisso, conscientizar a redução dos resíduos por toda a sociedade, proporcionar experiências lúdicas e técnicas, apoiar e incentivar o cooperativismo, oportunizar o lançamento de novidades tecnológicas locais e favorecer e contribuir para a redução, reutilização, reciclagem e compostagem, incentivar o consumo consciente e incentivar a promoção de mutirão de limpeza em parques, praças, ruas, pontos turísticos e outros pontos da cidade. E no último quadro das curiosidades das Paralimpíadas, você conhece o triatlo, que acontece neste ano no Forte de Copacabana. O primeiro campeonato mundial de triatlo para atletas com deficiência, sancionado pela Federação Internacional de Triatlo, ocorreu há 20 anos em Cleveland, Estados Unidos. Mas a estreia em Jogos Paralímpicos, assim como a canoagem, vai acontecer justamente na Rio 2016. Com alguns ajustes em relação ao triatlo convencional, serão 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida para atletas com diferentes deficiências, como cadeirantes, amputados ou cegos. Paraplégicos ou cadeirantes podem usar a hand cycle, uma bicicleta manual em que os pedais são impulsionados com as mãos. O trecho de corrida pode ser realizado com a cadeira de rodas. Durante a prova, os competidores podem contar com o auxílio de ajudantes escolhidos pelos próprios atletas e que devem estar devidamente identificados. Existem 5 classes no triatlo paralímpico. Nos Jogos Rio 2016, serão 3 classes para os homens e 3 para as mulheres. A equipe brasileira de triatlo nos Jogos é formada por 2 atletas, Ana Raquel Lins
e Fernando Aranha. O Forte de Copacabana vai acolher as provas do triatlo e também da maratona do atletismo. Esta foi mais uma edição do Câmara Notícia. Até a próxima. Até.